Leitura de cor na parte de reflexo. Isso aqui é leitura de cor na altura de tom, tá? Então, não sejam enganados, não fiquem viciando em coisas que não precisam, não deixe de criar cor, porque a marca tal não tem, porque eu não vou pegar, não vou usar essa marca porque ela não tem o 0 aqui. Ah não, mas essa marca não tem o MI, como é que eu vou trabalhar? Então preste atenção nisso, vocês não precisam se virar sócio de uma marca. Claro que a gente tem marcas que eu digo do meu coração e que a gente acaba se viciando nelas pela tecnologia, até mesmo pelo vendedor, né? Muitas vezes o vendedor faz a gente adorar uma marca, que às vezes nem tem tanta tecnologia assim, mas esses relacionamentos eles criam muito não é credibilidade, como é que se fala? Enfim, cria esse relacionamento, né? Que a gente leva anos aí e vai crescendo cada vez mais. E tem algumas marcas assim que são do meu coração mesmo. Eu amo muito marca brasileira, né? E a gente lança muita tecnologia, a gente lança muita coisa boa. As pessoas têm preconceito disso. Mas os cursos que eu já fiz fora do Brasil, por exemplo, eu fiz com pessoas que eram brasileiras, e até eu brincava sempre. Eu fiz um curso uma vez que o professor era carioca. Eu disse, eu não acredito que eu paguei esse valor e aí um carioca vai me dar curso. Mas nós somos muito criativos. Nós somos, hoje eu atendi uma cliente ainda que ela veio de Portugal. E ela disse assim, não, os brasileiros são os melhores. Eu já fiz meu cabelo em vários países e meu cabelo, ele não fica bom. É porque os brasileiros são usados, eles têm mais técnicas. E a gente não tem medo, né? A gente faz. Mas é bom fazer com consciência, fazer com responsabilidade, entender o que a gente está fazendo. Então por isso que é importante vocês assistam no IGTV as 3 lives, para quem não conseguiu assistir ainda. E reassista, anotem, façam a anotação de vocês. Provavelmente de quando a gente começa a ter conhecimento das coisas, a gente começa a perguntar muito. E isso é muito importante. A pergunta é muito importante. Porque daí a gente começa a entender que vocês não estão conformados com aquilo. É uma informação que vocês precisam informar, que vocês precisam levar e ter mais conhecimento. Leitura de cor reflexo. Isso aqui são os números depois do ponto. Por exemplo, 26. Lembra que nós falamos há pouco tempo que o 2 ele é um violeta e o 6 é vermelho. Então o reflexo que eu tenho aqui é um violeta. Tem empresas que usam vermelho, tem empresas que usam avermelhado. Daqui a pouco vocês vão entender porque a gente usa o avermelhado, quer dizer que tem um resquício menor de vermelho. Mas eu vou colocar como violeta vermelho. Depois do ponto 3, o que é isso? Ele é nosso dourado. A gente acabou de falar isso, né? Estou repetindo mesmo para que vocês fixem isso na cabeça e vocês entendam que o número antes do ponto é altura de tom e o número depois do ponto é reflexo, e que esses números, eles não são só um númerozinho bonito ali para você poder encomendar o produto, que eles têm uma nomenclatura porque alguém criou isso, pensando com que tu enxergasse aquilo e já conseguisse ver um violeta, já conseguisse ver um amarelo aqui. 02. Agora que pegou, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas não sei usar isso aqui porque tem um 0 ali, o que significa? O 0 aqui antes do número, se depois do número na altura de tom está intensificando, antes do número ele está diluindo. Então quer dizer aqui que eu tenho, geralmente a gente usa quando tem o 0, o irisado. Christian, mas se eu colocar o ponto 2 depois se eu colocar só o 2 depois do ponto, é a mesma cor? Não é a mesma cor. Aqui quer me dizer que ele está diluindo. A gente não tem uma nomenclatura para isso exata, porque senão daria assim, ó. Digamos que seria um 6 aqui. Loiro, escuro, diluído, irisado. Ou diluído, violeta. Não existe isso. Não existe esse nome, até porque seria muito estranho, né? Mas existe esse 0 que ele vem antes do número diluindo. Quer dizer que eu tenho um pigmento neutro ou transparente. E depois eu tenho violeta, tem um resquício de violeta. É a mesma coisa se vocês pegarem shampoo azul ou máscara azul e misturar numa máscara branca.
A gente acaba diluindo a máscara. A gente faz muito disso, né? A gente tem, por exemplo, uma manteiga matizadora que foi lançada há pouco tempo e a gente dilui ela porque ela é muito forte. Então a gente dilui numa massa branca. É como se fosse isso, eu estou diluindo o pigmento do meu reflexo. A mesma coisa acontece ao contrário. Digamos que aqui eu tivesse o ponto 20. Tem muito, 4.20, 5.20. Quer dizer que eu estou intensificando. Quer dizer que eu tenho uma quantidade bem grande de violeta. Então, mesmo depois do ponto, o reflexo ele também pode ser intensificado. Então, lembrem que antes do ponto, antes do número, quer dizer, eu tenho uma diluição. E depois do número, eu tenho uma intensificação. E lembrando vocês que o número que vem logo depois do ponto, ele é o meu reflexo principal. Digamos aqui, ó, o número que vem logo depois do ponto, ele é meu reflexo principal. E o meu segundo número é meu reflexo secundário. Ele que vai me ou neutralizar ou intensificar muitas vezes a cor. Vocês pegam, por exemplo, às vezes tem digamos que eu tenha o... Depois eu faço essa mistura para vocês, porque fica mais fácil quando a gente entrar na composição de cor mesmo. 31. Eu posso dizer que ele é um verde? Não seria correto, porque a nomenclatura me diz que eu tenho um dourado, cinza ou dourado acinzentado, porque na composição de cor eu tenho um pouquinho menos de azul. Então eu vou ter um dourado cinza, vou colocar como cinza aqui, porque tem empresas que usam dourado cinza, tem empresas que utilizam dourado acinzentado, mas na verdade não quer, essa nomenclatura muda, mas não quer dizer que a minha composição de cor é diferente. Ponto 8 é o nosso mate. Tem empresas que colocam como... Há pouco tempo era super tendência, que são esses reflexos metálico. Daí tem empresas que ainda utilizam 89. O 89 na altura de 8, dizendo que é um pérola, por exemplo, 8.89. Isso aqui geralmente é porque na composição de cor ele vai dar um bege. Porque eu já tenho o verde aqui, que é o azul com o amarelo. E aí o que falta? Geralmente, na altura de 8 eu vou ter um resquício ainda de laranja. Então eu crio um pérola, querendo ou não. Ou, às vezes isso aqui, ele é só um marrom na altura de 9. Então daí eu crio um pérola também. Ou às vezes é um pouquinho de azul. Um pouquinho mais de azul, depende muito da coloração. Mas vocês lembram sempre, se tiver 8 é porque eu tenho verde nessa composição de cor. Então aqueles cabelos que são mais alaranjados, mais avermelhados, eu consigo ter uma cor muito bonita, assim. Porque eu não consigo, por exemplo, deixar bege, mas eu consigo ter aquela cor bem champanhe, assim, uma cor, a gente chama de off-white, né? 13 é o nosso cinza dourado, ou se fosse ao contrário, por exemplo, o 31, a gente teria o cinza, a gente teria o dourado acinzentado. Mas só para vocês entenderem, a gente tem o cinza dourado. Se fosse ao contrário, a gente inverteria, eu falaria que seria um dourado acinzentado. Alguma pergunta, pessoal, em relação? Gi entrou, a gente trabalhou junto há muito tempo, que é terapeuta capilar, inclusive, seja bem-vinda. Pessoal, lembrando de mandar um aviãozinho pro amigo, marcar um amigo no IGTV, para que ele possa assistir, ou cliente de vocês, quem é da equipe comercial também, marca cliente. Até porque aqui tá tirando muita dúvida que muitas vezes eles perguntam para vocês o dia inteiro. E às vezes eu respondo o dia inteiro a mesma pergunta. E daí eu penso assim, nossa, ou mesmo o vendedor muitas vezes me pergunta a mesma coisa em várias vezes. Eu já respondi. E claro, que eu gosto muito e muitas vezes a maneira de explicar tem que ser diferente, porque depende de cada região, se entende de uma forma diferente, né? Só que se eles conseguirem entender isso aqui, é muito mais fácil de vocês venderem, inclusive. Existem cores, às vezes, que não vendem. Eu digo assim, mas por que não vende, gente? Eu uso muito isso dentro do salão.
Dourado, por exemplo, é uma cor que as pessoas quase não vendem. Eu uso muito dourado no salão. Eu uso muito 7.3, 7.1 ou 6.3. O 6.3 mesmo eu adoro, o 7.3 eu gosto muito. O 8.3 eu gosto bastante, né?